Uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci nessa área da internet, Leandro Rezende, o X Unicórnio. Você abre os olhos logo cedo. Ainda faltam 30 minutos para o despertador tocar. Acordar antes do alarme já virou rotina para você e o primeiro impulso que você tem é de alívio. Afinal, restam alguns minutos antes de sair da cama para encarar aquele escuro e a chuva fina que está caindo lá fora. Por outro lado, pensar no que te aguarda ao longo do dia gera tanta ansiedade que voltar a dormir é uma tarefa quase impossível para você. E quando você menos espera, a sua mente já está acelerada, vários pensamentos passando pela sua cabeça. Com tempo assim, é certeza que o trânsito vai estar horrível, vai levar o dobro do tempo para chegar lá no escritório. Tem aquela conta para pagar, será que você vai pagar ela com freela? Será que você está ferrado no final do mês? O negócio vai ser trampar nos finais de semana? Rola aquele desânimo em pensar em falar com aquele cliente chato, que é certeza que ele vai odiar aquilo que você entregou e vai mandar você refazer tudo. Esses pensamentos vão passando pela sua cabeça e quando você menos espera, finalmente o despertador toca e é hora de sair da cama de vez. Com sono e o pior de tudo, com a cabeça cheia. Você passa por esse sentimento? Essa ansiedade, essa preocupação que bate logo depois de você abrir os olhos pela manhã? Você não está sozinho. Muita gente vive assim e o grande responsável por isso é um trabalho desmotivador, um trabalho frustrante que você tem que fazer. Remuneração baixa, carreira estagnada, falta de realização pessoal, esses estão entre os principais motivos que levam as pessoas a sofrerem estresse, pânico, depressão, burnout. Mas é esse turbilhão de sentimentos que acaba fazendo com que uma boa parte das pessoas comece a buscar uma migração de carreira. Mais do que grana, o ser humano quer ser feliz, quer ter qualidade de vida, quer se sentir realizado. Segundo uma pesquisa aplicada pelo SurveyMonkey, 36,52% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam e 64,24% gostariam de fazer algo diferente do que eles fazem hoje para se sentirem mais felizes. Um levantamento recente do LinkedIn mostrou que 60% dos trabalhadores brasileiros estão cogitando mudar de emprego, inclusive 20% já até iniciaram as buscas por um novo trabalho. E isso não é só no Brasil não, é geral. A pesquisa contou com 23 mil trabalhadores em todo o mundo e desses, 1.300 eram profissionais brasileiros. Entretanto, uma mudança de carreira, por mais necessária que seja, traz vários questionamentos. Será que eu estou preparado? Será que eu tenho um bom currículo? Será que eu vou ser contratado mesmo sem ter experiência? E o pior de todos os pensamentos que você pode ter. Será que não é melhor ficar onde eu estou? Minha situação pode estar ruim, mas é melhor do que nada e eu vou ficar acomodado aqui onde eu estou. E às vezes nem é tão acomodado. Às vezes você tem que acordar cedo, acordar de madrugada, trabalhar 16 horas por dia, longe de ser uma acomodação, mas é mais fácil do que simplesmente acreditar que dá para mudar e fica o pensamento do é melhor do que nada. É aquele papo, né? É melhor o ruim conhecido do que o bom que eu desconheço. Rola o medo, a sensação de dúvida. Eu sei bem como são esses sentimentos, eu já me debati com vários deles. Só que alguns anos atrás eu descobri uma coisa que mudou drasticamente a minha trajetória profissional e que eu quero compartilhar com você. Fazer uma transição de carreira pode parecer até menos complicado do que parece. E eu vou além. Pode ser a melhor decisão que você pode tomar para sua felicidade. É mais do que possível você trabalhar em algo que você ama, atuar no mercado cheio de oportunidades e ser muito bem pago por aquilo que você faz. Só que para isso, a primeira coisa que você tem que entender é que você não precisa mudar de profissão. Você precisa mudar de carreira. Profissão e carreira são coisas totalmente diferentes e entender essa diferença mudou todas as minhas decisões profissionais. Hoje eu estou morando aqui no Canadá, eu trabalho remotamente atendendo empresas do Vale do Silício, tenho o salário que eu sempre sonhei e, felizmente, nunca mais precisei buscar emprego, porque, diferente de todas as outras épocas, hoje eu não preciso mais enviar currículo, são as empresas que me procuram. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Rezende e eu sou idealizador do projeto X Unicórnio,
e da pós em experiência do usuário em parceria com a Toronto School of Management aqui no Canadá. São dois programas fantásticos e que já transformaram milhares de vidas em momentos diferentes da carreira. Como o exemplo da Bia Scabelli, que foi de estagiária e formada em Relações Internacionais a designer de experiência do usuário na SAP, uma grande multinacional, e realizou o sonho de trabalhar e morar na Alemanha. Essa é a vista do apartamento dela. Antigamente ela tinha que fazer várias baldeações, 2 horas para ir, 2 horas para voltar no trabalho. Muita gente não acreditava que valia a pena aquele sonho que ela queria sonhar. E hoje ela está lá, onde ela sempre sonhou. A gente também tem o Robson, que conseguiu realizar o sonho de trabalhar na Globo. Hoje ele é responsável pelo design de experiência do usuário e cuida de um dos projetos mais populares do mundo dos esportes no Brasil, que é o Cartola. Talvez você já tenha jogado Cartola. Também tem a Aline, que era farmacêutica e hoje mora na Alemanha, trabalha na Chandelle, vive viajando na Europa, vai trabalhar algumas vezes no escritório de Paris, está super feliz, vivendo no exterior. Eu tenho milhares de outros alunos como eles que vieram das mais diversas áreas de atuação, seja web design, administração, marketing, design gráfico, tecnologia, farmácia, ex-jogador de futebol que está super bem trabalhando nos Estados Unidos e por aí vai. A lista é realmente enorme. E a única coisa que essas pessoas tinham em comum era o desejo de trabalhar com algo que trouxesse a realização pessoal e a remuneração que eles sempre sonharam. E foi pensando em ajudar pessoas assim que nasceu essa Tech Class Carreira e Experiência do Usuário. Nessa série de 3 aulas, eu vou te mostrar como qualquer pessoa pode construir uma carreira dos sonhos sem necessariamente mudar de profissão. E é aí que está a grande jogada, eu queria que você anotasse isso. Mudar de carreira sem precisar de profissão. E eu vou mostrar também como você pode utilizar tudo aquilo que você já estudou, tudo aquilo que você já domina para realizar uma migração de carreira mais suave, mais segura e muito menos complicada do que parece. Você vai entender com detalhes como se tornar aquele tipo de profissional que não está mais procurando emprego, mas que é procurado a todo momento por boas empresas sem sequer ter que enviar currículo, sendo encontrado no LinkedIn, fazendo boas conexões e com as vagas vindo atrás de você. E por fim, eu vou te mostrar qual a área de atuação que mais oferece oportunidades, tanto no Brasil como no exterior, presencial e remoto, para você trabalhar no escritório ou para trabalhar de casa, como eu estou aqui agora. Então agora me diz aqui nos comentários se você está animado para essa Tech Class. Se tiver, manda o hashtag #ToAnimado e eu estou super empolgado. Garanto que se você aplicar aquilo que eu vou te mostrar aqui, a sua jornada profissional vai mudar em pouco tempo e vai mudar para muito melhor. Manda o Tô Animado e manda de onde você é também, que eu quero saber de que cidade você está falando, tá bom? Só que antes da gente seguir, eu tenho 2 recados bem importantes aqui para você. Primeiro, envie essa aula para aquele amigo ou para sua amiga que está buscando um novo rumo profissional. Sozinho a gente vai mais rápido, você já deve ter ouvido isso. Só que junto a gente vai mais longe. Se você tiver alguém para vocês compartilharem os sonhos, para vocês irem se ajudando, se motivando, te garanto que a coisa vai muito melhor do que se você for sozinho. Então, compartilha sem dó com as pessoas que você conhece. Vamos ajudar o maior número de pessoas possível, principalmente as pessoas do seu círculo social, a ter mais realização no trabalho. Como eu falei com você, não é só sobre mudar de profissão, é sobre melhorar ou mudar a sua carreira. Isso pode ser aplicado tanto na área que você está, quanto mudando completamente para você atuar em uma área nova de inovação. Em segundo lugar, na próxima segunda-feira, 9 horas da manhã, eu vou abrir uma nova turma para a minha formação mais completa, que é o MBA em Experiência do Usuário, a pós-graduação em User Experience em parceria com a Toronto School of Management. E apesar de eu estar falando essas palavras em inglês, não precisa ter medo, eu vou te explicar como que o inglês pode te ajudar na sua carreira, mas ele não é pré-requisito para você crescer ou começar nela, tá bom? É mais para você habilitar novas oportunidades, ganhar em dólar, são outros tipos de portas que você pode abrir também, mas não é um pré-requisito para você começar. E se você quiser uma chance de ganhar uma bolsa de estudos integral nesse MBA, nessa pós-graduação, tudo o que você precisa fazer é deixar o seu comentário logo aqui na área de comentários que você está vendo nessa página, não é no chat, tá? O chat é para a gente conversar aqui agora, mas é na área de comentários do vídeo, porque vai ficar salvo e a gente vai poder contabilizar para a gente poder disponibilizar essa bolsa para uma dessas pessoas e para isso você vai comentar qual foi o seu maior aprendizado que você tirou nessa aula usando a hashtag o X para todos. Você já vai entender o que é esse tal de X. Vão ser 2 bolsas de estudos integrais para os 2 melhores comentários que forem feitos nessa e na próxima aula. Depois, ao longo das aulas, eu vou te explicar como vai funcionar, mas já fica com isso na cabeça. Se você vai fazer o comentário também, aproveita e já dá um like no vídeo para esse vídeo chegar em mais pessoas, tá? Os melhores comentários escolhidos pelo meu time vão ser revelados na 3ª e na última aula dessa série. Não tem como ser mais fácil que isso, beleza? Não vai ser um sorteio aleatório, vai ser realmente pela qualidade dos comentários e vai ter uma banca para poder decidir, tá bom? Então, basta você assistir, dá um like
comenta. Recados dados, bora pro conteúdo que eu vou te falar tudo que você precisa saber para você ver como funciona essa carreira de design de experiência do usuário, de UX Design em 2024. Eu vou falar desde os tipos de projetos que existem, tipos de clientes, até o dia a dia da profissão, para você entender com todos os detalhes ao longo dessa Tech Class de 3 episódios. E a primeira coisa que você precisa ter na sua mente é que o mundo está mudando muito rapidamente. A gente tem um avanço tecnológico, a gente assiste à morte de centenas de profissões, inclusive segundo uma pesquisa da Universidade de Brasília, que foi onde eu me formei em engenharia, antes de fazer a migração de carreira para inovação, cerca de 30 milhões de empregos devem ser extintos nos próximos 4 anos. Isso vai acontecer se os profissionais de hoje não estiverem atentos às mudanças que estão acontecendo. E ainda de acordo com a pesquisa da McKinsey Global Institute, 800 milhões de pessoas vão perder os seus empregos para automatização até 2030. Eu estou falando aqui sobre novas carreiras, sobre inovação, e se você não ficar atento, não é querendo trazer a mensagem do apocalipse que os empregos vão acabar, mas eu só estou chovendo no molhado. Você já deve ter se tocado que estão chegando as inteligências artificiais, novas tecnologias. Os empregos estão mudando. Mas não é porque os empregos estão acabando que todo mundo vai ficar desempregado. Alguns empregos estão acabando e outros cargos e outras vagas estão começando a existir. Igual a telefonista, que lá no passado tinha o emprego de ficar fazendo a transferência dessa ligação, vem desse buraquinho, coloca esse cabo aqui, vai para essa outra pessoa. Esse emprego de telefonista, emprego de mensageiro de telegrama, já não está mais tão em alta. Enquanto isso, você tem engenheiros de telecomunicação, você tem várias outras tecnologias de comunicações. As profissões mudam. Enquanto vários mercados estão encolhendo, o mercado da tecnologia e da inovação segue expandindo em ritmo acelerado. E para você ter uma ideia, até o próximo ano os especialistas calculam que a gente vai ter um déficit de 500 mil de profissionais de tecnologia na inovação. Déficit. Diferente de várias outras áreas saturadas que você vê, cheios de pessoas disputando emprego com pessoas que estão há 30, 40 anos na carreira, pessoas formadas fazendo Uber, porque não tem como aplicar aquilo que elas estudaram anos e anos das suas vidas. Nada de errado com fazer Uber, eu sempre comento isso. Mas, cara, você estudar 5, 7, 8 anos para depois desperdiçar tudo que você estudou e fazer algo totalmente diferente do que você sempre quis, que você sempre estudou, você sempre se dedicou, não dá para viver apostando no mercado que está saturado. E como a gente vive numa economia de oferta e de demanda, quando a gente tem muita procura para um tipo de profissional e a gente, do outro lado, tem pouca mão de obra disponível, o que acontece? Muita procura e pouca mão de obra disponível. Se você estudou economia, você sabe. Os salários aumentam. Você tem que pagar mais caro por aquilo que tem pouca gente entregando. Uma pesquisa conduzida pela EdTech Terra, em parceria com a MindMiners, mostrou que mesmo em níveis ainda intermediários de senioridade, profissionais de algumas carreiras digitais conseguem alcançar faixas salariais muito acima das médias do mercado tradicional. Na área de experiência do usuário também, por exemplo, essa é a realidade de mais de 64% das pessoas que responderam a essa pesquisa. As faixas salariais por senioridade nas carreiras também mostram que mais de 50% dos profissionais de nível sênior nas áreas de UX e nas áreas de gerenciamento de produto estão ganhando salários acima de R$ 16.500, que é a maior faixa abordada na pesquisa. Na área de design de experiência do usuário, a gente vê os iniciantes ganhando na faixa de R$ 3 a R$ 5.000, quem está mais ou menos ali no meio de carreira na faixa de 6 a 9, e é muito difícil encontrar um profissional experiente, um profissional realmente de qualidade, para ganhar menos de R$ 10.000. Esses profissionais você não encontra fácil para contratar. É por isso que se você pegar tanto na área de gerenciamento de produto quanto na área de experiência do usuário e dados, todos os profissionais em nível de executivo, nível de liderança, também estão ganhando mais de R$ 16.500. Ou seja, dá para dizer que existem dois mundos completamente diferentes. E talvez você está achando que eu estou maluco falando esse tipo de salário aqui, mas é porque são realmente, como eu te falei, duas realidades completamente diferentes. Uma realidade sobra oportunidade, tem escassez de profissionais, e outra realidade onde estão os baixos salários, com poucas oportunidades de crescimento, muita disputa por vaga, muito estresse, acordar de madrugada, enfrentar trânsito. Então a primeira coisa que você precisa decidir depois de ver essa aula, talvez decidir agora mesmo, para continuar nessa aula, é decidir de que lado da mesa você quer estar daqui para frente. Esse lado estagnado, ultra concorrido, de baixos salários, ou do lado cheio de oportunidades. Reflete bem. Você prefere estar batalhando por um emprego de baixa remuneração e alta competitividade, ou atuando numa área onde os profissionais são disputados a tapas pelas grandes empresas, que estão recebendo uma boa grana e ainda sendo reconhecidos, vendo o impacto que esse trabalho causa na vida de milhares e milhões de pessoas? E se o seu desejo é estar nesse segundo grupo de pessoas,
essa Tech Class é justamente para te mostrar o caminho para você chegar lá. E a primeira coisa que todo mundo pensa quando a gente fala em migração para uma carreira melhor é, cara, será que não vai ser muito difícil alguém me contratar sem ter experiência? Porque todas as vagas estão pedindo experiência. Você me falou que só os mais experientes que ganham muito. Você tem que entender que o sênior, o experiente de daqui a 3, 4 anos, foi um iniciante que está exatamente onde você está hoje e que não desistiu. Então pensar que você não vai chegar lá é algo completamente errado. Porque tem gente começando exatamente agora e que vai estar lá daqui a pouco tempo. Então deixa eu te explicar uma coisa. Tem dois conceitos completamente diferentes aqui que eu comecei a falar e que eu preciso explicar melhor para você. O conceito de carreira e o conceito de profissão. Fazer a transição de carreira é totalmente diferente de você escolher uma nova profissão. Um publicitário, por exemplo, já trabalha numa agência de publicidade tradicional e quer mudar para uma área de inovação, pode procurar trabalhos que vão reunir as habilidades de inovação, habilidades que ele já tem, habilidades trabalhando com marketing digital, habilidades às vezes até de web design que ele já teve no passado. Nesse caso ele está mudando de carreira, mas não necessariamente de profissão. Ele tem uma estratégia nova para juntar todos os conhecimentos que ele já tinha e os novos conhecimentos que ele vai ter, e você não vai precisar jogar no lixo tudo que você aprendeu, as experiências que você teve para ingressar nessa nova carreira. Para te falar a verdade, as suas vivências anteriores podem até representar uma grande vantagem competitiva na hora que você for buscar uma nova oportunidade, especialmente quando a gente fala de uma área de inovação. Vou te dar o meu exemplo. Eu trabalhei na empresa do Vale do Silício e atuava ajudando empresas a se adequarem à lei de privacidade de dados. Talvez você já tenha ouvido falar na LGPD no Brasil, as leis de proteção de dados, e essas leis são diferentes em todos os países. A gente tem a GDPR na Europa, a gente tem a CCPA na Califórnia. Nos Estados Unidos chega a ser pior, que cada estado pode ter uma lei diferente. Agora imagina uma multinacional que precisa atuar em diversos desses países e precisa lidar com diversas leis, diversas multas diferentes. Eu atuava ajudando a melhorar a experiência das pessoas que gerenciam os dados das pessoas dessas multinacionais em diferentes países, grandes empresas. Forbes, IBM, Microsoft eram clientes desse produto que eu atuava. Curiosamente, antes disso, eu trabalhei por 10 anos no STF, no Supremo Tribunal Federal. Eu já tinha essa vivência no ambiente jurídico e todo esse conhecimento fez com que uma empresa, a Van Hack, quando ouviu falar dessa vaga, viesse direto para mim e falasse: Leandro, tem uma vaga perfeita para você. É a sua cara. E me conectou com essa empresa para eu trabalhar lá no Vale do Silício. Foi assim que eu acabei sendo conectado lá. E você vê que toda a minha experiência trabalhando no meio judicial me levou a estar nessa vaga que eu acabei pegando no Vale do Silício. Então, todas as suas experiências anteriores podem ser usadas a seu favor. Por isso eu te afirmo, o fato de você vir de outra área não é problema e muito pelo contrário. Isso pode te ajudar a ter uma visão super rica de coisas que passariam despercebidas para outras pessoas. A gente tem o exemplo aqui como alunos do X Unicórnio da Lilian, que também era da área do direito, tinha um excelente raciocínio lógico, começou a trabalhar na área de design de experiência do usuário. A Adila veio do design gráfico. Por já ter uma boa pegada com visual, ela acabou trabalhando com design de interfaces, com design de experiência do usuário, inclusive com chatbots. Ela trabalha na Blip e a história dela é incrível. Ela me contava que acordava 5 horas da manhã para pegar trânsito, para pegar ônibus, até chegar no momento que ela estava trabalhando remoto, mandou uma foto do carro novo que ela comprou, uma mudança completa de vida. O André, que era ex-jogador de futebol, começou a estudar marketing e acabou indo para os Estados Unidos para ganhar mais de $100 mil por ano com design de experiência do usuário. Ex-jogador de futebol. Pegou o conhecimento que ele tinha na faculdade de marketing e aproveitou tudo na carreira de design de experiência do usuário. E é legal você olhar, né? Porque no marketing você tem que fazer as pessoas gostarem das coisas. Em design de experiência do usuário, você cria coisas que as pessoas gostam. E unir os dois é explosivo. Quem vem da psicologia entende a mente humana, quem vem da engenharia tem bom raciocínio lógico, quem vem da administração conhece de processos, gestão de recursos, de gestão de pessoas. Todas as áreas vão trazer conhecimentos que são importantes na área de inovação. E para falar a verdade, os melhores companheiros de trabalho que eu já tive na minha vida vieram de áreas que não tinham nada a ver com tecnologia. Pessoas que vieram da área de farmácia, como a Aline, que está trabalhando na Alemanha, administração de empresas, áreas que você nem imagina. Eu tenho um exemplo de uma aluna que era ex-cabeleireira e hoje trabalha em Portugal, para o governo de Portugal com UX Design. Então, dentre as carreiras no ramo de inovação, eu não conheço nenhuma em que a vivência de outras áreas seja tão valorizada como na área de experiência do usuário, ou como ela é conhecida, a área de UX, ou UX. Tudo que você já passou, seja com design de websites, tecnologia, administração, atendimento ao cliente, tudo isso vai ser grande utilidade na sua jornada em design de experiência do usuário. Por isso eu posso te dizer com toda a segurança do mundo. Se você quer migrar para a área de tecnologia e inovação,
Você não precisa ser um hacker de computador, não precisa aprender programação, não precisa ter nascido com o dom criativo e não existe porta melhor para entrar na carreira de inovação do que a experiência do usuário. Todo mundo, de uma forma ou de outra, estudou sobre raciocínio lógico, estudou sobre como resolver problemas, e essa é seguramente uma profissão que mais abraça pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes áreas de formação. Todos são muito bem-vindos. Tá, Leandro, mas o que exatamente é essa carreira de experiência do usuário? Como é que funciona essa profissão? O que você faz no dia a dia? Eu vou te explicar todos os detalhes agora, tá? Mas em linhas gerais, o profissional de design de experiência do usuário, ou de UX, é responsável por garantir que os usuários tenham a melhor experiência, a melhor interação possível com os produtos e os serviços que elas usam no dia a dia. Vou te explicar com alguns exemplos para ficar mais fácil, tá? Imagina aquele site que mostra as passagens mais baratas para você viajar. Imagina aquele jogo de videogame que tem aquela tela com joguinhos, com gamificação, que você navega e você tem vontade de continuar jogando. Imagina aquele site de compras online que você tem que passar, colocar um produto no carrinho, fazer sua compra, botar cartão de crédito, endereço. Imagina serviços offline que você vai para uma fila de banco. Em todas essas situações, você está interagindo com o produto de uma marca ou com o serviço de uma marca, e se você sair frustrado, você teve uma experiência ruim. Se você sair feliz, satisfeito, achou que valeu a grana que você pagou, fez algo que você tinha que fazer mais rápido, mais fácil, nesses casos você teve uma boa experiência. O profissional de design de experiência do usuário é especializado em entender os comportamentos humanos e projetar produtos e serviços que criem essas experiências, que encantam essas pessoas. E diferente do que você pode estar pensando, para trabalhar com design de experiência do usuário, não é preciso você ter uma formação, uma graduação específica na área de design de experiência do usuário. Na verdade, as formações que existem são muito recentes, você não vê uma tradição de, nossa, dá para imaginar os seus pais falando, nossa, meu filho, eu queria muito que você fosse um designer de experiência do usuário. Normalmente vão te falar de engenharia, vão te falar de direito, vão te falar de medicina, vão te falar de áreas mais tradicionais. Design de experiência do usuário é uma área nova. Sequer tem graduações que realmente são reconhecidas, que são realmente completas e atualizadas. Então não tem como você ter feito essa formação e é por isso que tem tanta gente migrando de área, vindo de outras áreas, seja design, tecnologia, administração, publicidade, para a área de design de experiência do usuário. Porque é uma área que obviamente você vai ter que estudar, mas esses conhecimentos que você precisa, que vão te profissionalizar, que vão te tornar o profissional que o mercado tanto busca, não é aprendido só na faculdade. E outra coisa que você pode tirar da sua cabeça é que você não precisa manjar de programação, você não precisa ser um nerd de tecnologia para você entrar nessa área. Ser programador é outra profissão. Agora deixa eu te mostrar uma coisa. Dá uma olhada aqui na tela. Como você pode ver aqui, eu estou falando da profissão, da carreira de UX, de experiência do usuário. E a gente está falando, na verdade, de um grande guarda-chuva que tem várias outras especializações aqui. Você tem a área de UI Design, que é a parte de design de interfaces, que realmente está mais ligada à parte de visual, que você vai criar botões, você vai criar tabelas, você vai criar iterações que a pessoa vai mexer e vai navegar tanto com o produto físico como com o produto digital. Eu sou especializado em produtos digitais, principalmente porque dá para você trabalhar remoto, dá para você atender clientes de diversos países, acaba sendo um trabalho mais flexível. Então eu gosto da área digital e é uma área que tem contratada demais. Nessa Tech Class, eu, inclusive, recomendo você focar em serviços ou produtos digitais. Então, nessa área de design de interfaces, você vai estar falando de construir as telas e como as pessoas interagem com as telas. Você vai estudar sobre hierarquia visual, sobre tipografia, sobre cores e vai criar telas que são bonitas, são fáceis de usar e que são úteis. Só que para você chegar nessa utilidade, tem uma outra sub-área dentro desse guarda-chuva de experiência do usuário, que é User Experience Research, ou pesquisas de experiência do usuário. Essa área de pesquisas vai analisar os comportamentos e você vai identificar quantitativa e qualitativamente as oportunidades que você tem. As técnicas quantitativas são números. Você vai rodar pesquisas ou você vai colocar softwares que vão começar a monitorar a navegação e o comportamento das pessoas e você vai conseguir identificar, olha, as pessoas estão tendo dificuldade de usar essa parte do produto. Só 30% das pessoas que estão conseguindo fazer essa tarefa. E uma vez que você sabe que tem um problema ali, pelas técnicas quantitativas, você vai atrás de técnicas qualitativas para você mergulhar, aprofundar nos problemas. Você vai fazer entrevistas, você vai fazer um acompanhamento, um estudo diário, você começa a usar outras técnicas para você aprofundar e saber como resolver o problema. Então existe ali uma mescla de técnicas que você vai observar as pessoas, ou que você vai perguntar para elas, ou que você vai encontrar números. Existem várias técnicas possíveis e o profissional de pesquisa de experiência
é quem vai definir a melhor técnica para cada situação e vai conseguir chegar nos aprendizados necessários para responder às dúvidas de negócio, para reduzir risco, a empresa trabalhar na direção certa e conseguir gerar os resultados que ela busca. Além da área de design de interfaces e de pesquisas dos usuários, você tem a área de UX Writing, que é a parte de conteúdo. Mas diferente do que você possa imaginar, não é só sobre escrever aqueles textos de blog ou sobre a empresa, falar desde 1960 é uma empresa sólida no mercado, no ramo de não sei o quê. Não é isso. É você escrever conteúdos e palavras que sejam fáceis das pessoas entender e que elas se movam facilmente no fluxo do seu produto. É aquele texto que vai no botão, que vai no título da tela, que vai na descrição de um serviço, que vai no e-mail. São os conteúdos que vão fazer as pessoas sentirem que aquele produto é simples de entender, que aquele produto é fácil de usar. E para você ser um bom conteudista, um bom UX Writer, você precisa fazer pesquisas, você precisa entender de interfaces. Vou dar um exemplo simples, tá? Digamos que você coloca um botão na tela de apagar todos os seus usuários, e é um botão verde. As pessoas, por mais que o texto esteja lindo, apagar todos os usuários. Vai ter gente que vai clicar nesse botão verde, ainda mais dependendo da posição que ele tiver, vai clicar sem querer, vai acionar uma ação destrutiva ali na tela, vai fazer algo que ele não queria, porque a semântica, o significado da cor ali naquela interface fez com que a pessoa acreditasse que aquele era um botão que ela poderia e que ela deveria clicar. Então o UX Writer, essa pessoa de conteúdo que entende também a teoria de cores, que entende design de interfaces, vai projetar textos em um contexto que vai fazer muito mais sentido e vai ficar mais fácil ainda para os usuários. E como é que ele vai saber se esse botão está dando certo ou errado? Com pesquisas, fazendo teste de usabilidade, explorando, entrevistando pessoas. Por isso, acaba que o UX Writer também tem que entender da parte de pesquisa que acaba sendo o coração do design de experiência do usuário. Não existe design de experiência do usuário sem a pessoa usuária ali no centro, né? Senão fica design de experiência de eu mesmo. Não é design de experiência do usuário, quando você acha que você tem a ideia brilhante, que você já pensa como todo mundo e que você sabe o que é bom para as pessoas. Então você vai realmente atrás de pesquisas para poder entender os reais comportamentos. Eu vou até acender a luz aqui que vai ficar melhor. Pronto. Agora acho que ficou... começou a ficar escuro aqui. Além disso, a gente tem a área, então eu falei da área de design de interfaces, de pesquisa, de conteúdo, e tem a área generalista, de design de experiência do usuário, de design de produto, que é uma área que vai olhar também muito para estratégia, vai olhar para números, vai olhar para métricas, vai olhar para metodologias ágeis e vai garantir que você transforma todos esses aprendizados que o design de experiência gera ao longo dos seus estudos em produto, que acaba conectando todas essas áreas. É um profissional mais generalista. Então você pode tanto se especializar em qualquer uma dessas áreas, em pesquisa, em writing ou em interfaces, ou você pode se tornar um designer de experiência do usuário ou designer de produto mais completo. Então tem todas essas possibilidades de carreira dentro de design de experiência do usuário que você pode seguir. E eu te digo ainda mais, qualquer vaga que fala sobre análise de negócio, consultoria de negócio, qualquer vaga relacionada à solução de problemas para ajudar os negócios a crescerem, você pode atuar como consultor. Esses conhecimentos são muito mais valiosos do que você pode imaginar. Então deu para perceber que o design de experiência do usuário não é só sobre o visual. Se você usar o exemplo aqui de desenvolvimento de aplicativos, você vai começar a entender um pouco melhor como que as funcionalidades são criadas e você identifica aquilo que é mais desejado pelo usuário. Vou te dar um exemplo lá da Netflix. Quando você entra lá e não sabe o que você quer assistir. Lá na Netflix tem várias funcionalidades de indicação de filmes, porque eles sabem que às vezes você fica bloqueado. Não sei se você já assistiu Netflix, né? Sem assistir nenhum episódio, sem assistir nenhum filme. Você só fica lá tentando passar de filme, escolhendo qual que é o filme que você quer assistir lá, igual até chega, dorme e não escolheu o seu filme. Tem gente que percebeu que isso acontecia. Muita gente entra, fica sem ideia do que quer ver e eles começaram a separar em categorias. Começaram a mostrar para as pessoas filmes mais relacionados àquilo que elas têm assistido, filmes mais relacionados às categorias de filmes que elas mais gostam, mudando capinha de filme que pode chamar mais a atenção dessas pessoas. Então tudo isso é trabalho de pesquisa para você descobrir como os usuários estão interagindo com seus produtos e você indo propondo ideias que vão melhorar a experiência das pessoas. Então começa a prestar atenção que no caso da Netflix, você não está falando só de onde o botão vai ficar, você está falando de qual conteúdo você vai entregar, como você vai entregar esse conteúdo, e entender como você mantém a pessoa mais tempo no aplicativo, que a gente chama isso de retenção, entendendo como que uma pessoa pode acionar uma nova funcionalidade que ela nunca usou antes, que você criou, que pode gerar mais resultado para a empresa, a gente chama isso de adoção, e a função do design de experiência do usuário. E do UX Researcher, por exemplo, pesquisas com usuários, é tão vital porque é graças a ela que um produto ou serviço pode ir de um fracasso total
para um sucesso absoluto. Então coloque isso na cabeça. Pesquisa é o coração do design de experiência do usuário, mesmo que você não seja um UX Researcher, especialista em UX Research. Para você trabalhar bem com inovação, você tem que dominar e muito a parte de pesquisas com experiência do usuário. Esse é o meu grande diferencial competitivo, inclusive. As empresas me contratam, elas querem o meu trabalho por causa da minha especialidade em pesquisar, entender oportunidade e criar as funcionalidades certas. Não é por acaso que na última empresa que eu trabalhei, a gente conseguiu um aumento na taxa de renovação de 37% em relação ao período anterior. E a gente conseguiu reduzir o cancelamento em 50% em relação ao período anterior nesse mesmo produto. Agora, você já imaginou o poder que você tem nas mãos sendo um profissional que aumenta a receita, que reduz taxa de cancelamento, que faz a empresa lucrar mais? É por isso que você acaba se tornando um profissional mais valorizado. Você não é só uma pessoa que é um custo para poder criar uma telinha nova. Você é uma pessoa que traz mais resultado e faz a pessoa lucrar, a empresa lucrar muito mais do que o seu próprio salário. Tem uma pesquisa da Forbes, inclusive, que se você olhar aqui, olha só, mostra que cada $1 investido em UX, experiência do usuário e inovação, pode gerar $100 de retorno. 9.900% de retorno. Essa habilidade é tão valorizada que um especialista em UX Research pode ganhar aí cerca de R$12 mil se ele for um profissional com experiência e que consiga mostrar com o seu portfólio que consegue fazer esse tipo de pesquisa para identificar essas oportunidades e gerar esses resultados. E isso é legal, né? Você já imaginou você estar nessa posição, que você tem esse poder de ser a pessoa que gera resultado para a empresa? Que empresa que vai querer perder um profissional assim? Agora, não adianta também você ter lá escrito que você é UX Researcher no crachá e você não está gerando resultado. Porque se você não estiver gerando resultado, aí você de novo passa a jogar aquele jogo que você é só mais um custo. E muita gente durante a pandemia fez cursinho de um final de semana, se especializou ali de qualquer jeito. Como as empresas precisavam contratar, contrataram. Mas se a pessoa não se provou ali dentro, não tem muito o que fazer, né? Mas eu te garanto, se você mostra o resultado do seu trabalho, que empresa que vai querer ficar sem você? A conta é simples. Eu falei o salário de UX Researcher aqui, não falei o salário dos UI designers, né? Designers de interface, tem uns que estão com a grana curta, que estão só fazendo site, estão fazendo aquela pastelaria do design que a gente fala, né? Que é basicamente o pessoal fica te pedindo novas telas, você vai entregando tela ali de qualquer jeito, o usuário gostou, o cliente gostou, você entrega, você não faz nenhum teste, você não avalia nada, esse tipo de profissional está ganhando ali menos de R$2 mil por mês. Porque ele é só uma pessoa que está fazendo um trabalho que qualquer pessoa pode fazer. Só que os melhores designers de interface que eu conheço estão ganhando acima de R$10 mil. Eu mesmo já paguei mais de R$60 mil para especialistas em landing page que mandam muito bem no visual. E também já cobrei muito mais caro do que isso. Então, tem designer de interface que ganha pouco, porque só faz a telinha, tem designer de interface que ganha muito, porque cria e projeta telas que encantam, mas também pensando na funcionalidade, também pensando na usabilidade, e que são questões totalmente diferentes de você só entregar o visual. E é aí que entra o trabalho do Product Designer, né, dos designers de produtos mais valorizados, porque eles sabem integrar bem a pesquisa na quantidade certa, o visual na quantidade certa, o conteúdo na quantidade certa, e acaba sendo um profissional generalista que consegue fazer ali, desde a ideia até o resultado, até olhar para a estratégia e melhorar o número da empresa. E quando a gente fala em design de produtos, se você olha os profissionais mais experientes no Brasil, eles estão ganhando acima de R$13 mil. E se você for olhar para fora no mercado norte-americano, nas Big Techs, por exemplo, a gente vê salários de mais de 300, de mais de $400 mil para profissionais mais experientes em topo de carreira, os melhores profissionais dessa área. 300 a $400 mil por ano. Não estou dizendo que você vai ganhar esse iniciante. Tá? No Brasil, realidade Brasil, se você é um profissional super valorizado, vai ser ali na faixa dos 10 a 15 mil reais. Agora aqui fora, a realidade é completamente diferente. Você pode também trilhar esse caminho, só que aqui fora já vão começar a te pedir graduação, pós-graduação, tá, que é em qualquer área de formação, mas aí a pós-graduação já começa a ter um peso muito maior, já começa a fazer uma grande diferença. No Brasil, mais ou menos 40% das vagas vão te pedir um curso de nível superior em qualquer área de formação. Não quer dizer que você precisa ter graduação para começar. Você pode começar ganhando seu dinheiro, trabalhando na área, mostrando qualidade técnica, mostrando que você é bom para a vaga com o seu portfólio, e você conhece profissionais que ganham mais de 10 mil sem ter graduação. Mas anota o que eu estou te falando, graduação abre mais portas, pós-graduação abre mais portas. Só não adianta você fazer só para ter o diploma, você tem que procurar uma formação que realmente faz a diferença para você, que vai te ajudar a ter o diploma para você abrir mais portas, aplicar para essas vagas que exigem, mas que também vão te ajudar a construir uma carreira sólida, um portfólio sólido, um portfólio que mostra resultado. O que tem que ter num portfólio de qualidade? Só telinha bonita? Não.
Um portfólio de qualidade, anota, que isso é tópico normalmente quando eu estou ensinando no X Unicórnio, eu detalho tudo sobre como você ter um portfólio, como você criar um portfólio. Mas anota isso, portfólio de qualidade não é só sobre visual bonito, é mostrar o impacto que você gera. Lembra que eu falei que eu ajudei no meu portfólio? Olha só, ajudei a aumentar a receita da empresa em 37% no produto que eu trabalhei e reduzir a taxa de cancelamento em 50%. São números, é um resultado, é um impacto, isso significa milhões de dólares. Quando você mostra isso, você chama a atenção do seu cliente. Aí sim ele vai querer ver o que você fez. Então, primeiro o resultado que você gera, aí você mostra o problema e a solução que você trouxe, chamou a atenção, deu um impacto visual forte, deu um impacto com o resultado que você gera forte, aí sim você fala como que você fez e traz o seu processo de trabalho. Então essa é a ordem que você tem que trazer no seu portfólio, em ordem de importância do que os recrutadores querem ver. Só isso aí já é um grande aprendizado, anota isso que é importante. Então, por fim, só para pincelar, o que é esse trabalho do UX Designer, do designer de experiência do usuário? Para não pecar por falta, vou chover no molhado, tá? Diferente do que a maioria das pessoas pensam, UX Design não é o cara que desenha a telinha bonita, apesar do visual e da interface fazer parte do trabalho. O designer de experiência é a pessoa que você pode pensar nele como um arquiteto que vai projetar a experiência do usuário do produto e serviço. Ele pensa em todo o fluxo, pensa em todas as interações, toda a jornada, todo o caminho que o usuário vai percorrer, desde ele querer usar o produto até ele ter sucesso com o seu produto. Ele vai quebrando as dificuldades que ele tem toda essa jornada. Então, quando você entra no site, no aplicativo de passagem aérea, por exemplo, é esse cara que está pensando em absolutamente tudo que tem lá. Qual é a tela que você vai ver primeiro? Quais são os seus campos que você vai preencher para você pesquisar os dados da viagem? Eu lembro de um problema muito engraçado que teve com o estudo de design de experiência em empresas de passagem aérea, que eles tinham lá passagem de ida e volta. E tinha gente que não conseguia comprar porque só queria comprar a passagem de volta. Aí não tinha passagem de volta, tiveram que trocar o campo. Aí o trabalho de UX Writing, né? Trocaram o campo lá para passagem de ida ou volta, que aí a pessoa podia comprar tanto a ida quanto a volta. Para um pouquinho, se você não entendeu a piada ainda, vale a pena você entender. As pessoas não conseguiam comprar porque só tinha a opção de ida ou de ida e volta. E tinha gente que não conseguia comprar só a volta, que era basicamente a ida vindo de lá para cá, né? Então trocaram o nome de campo para facilitar isso. Se não deu para entender, volta. Volta aí que a piada é boa. Mas não é uma piada não, é caso real também, né? Então, esse tipo de profissional que vai entender como que você vai criar esses campos melhores, onde vão ficar os filtros de pesquisa, como que vão ser os resultados que vão ser exibidos ali, como que ele vai comparar as passagens, porque se ele não achar uma passagem mais barata ali, achar a passagem mais barata em outro site, vai comprar no outro site. Então, cada etapa, cada tela, cada botão, cada informação vai ser planejada pelo design de experiência do usuário. E depois disso, vai para outros profissionais. Aí pode ir, se você projetou a parte de experiências, a parte de pesquisa, de repente pode ir para o profissional que é mais visual, de design de interfaces, pode passar pelo UX Writer, dependendo do tamanho da sua equipe, ou pode ser que você faça todo esse trabalho se você for o único designer da sua equipe. E depois disso tudo, isso vai para o desenvolvimento, né? Então não é você que vai programar, que vai codificar. Ou seja, dá para a gente dizer que dá para você formar tanto um time de especialistas, todos trabalhando juntos, dependendo do orçamento da empresa, isso é quando a empresa quer mais velocidade, né? Porque se você bota uma pessoa só para fazer tudo, é óbvio que esse trabalho vai ser mais lento, porque a pessoa não é um super-herói. Então, se ele tiver que fazer todas as etapas, não é tão rápido quanto se você tiver uma equipe para cada pessoa ficar especializada ali no seu quadrado. Mas você tem esses dois modelos de empresas, as empresas que podem contratar a equipe completa e empresas que contratam um designer e você faz todo esse trabalho mais generalista. Então, esse arquiteto de experiência, ou UX designer, como a gente chama, são essas pessoas que no seu nível mais avançado pode estar ganhando ali acima de 10, acima de 13, 15 mil reais, dependendo da experiência, da competência que ele tem. Agora, talvez você vá se perguntar, né? Leandro, será que dá para dominar realmente todas essas habilidades? E a resposta é sim. Não é por acaso que eu criei o programa UX Unicórnio, o canal X Unicórnio, né? O canal X Unicórnio veio de uma brincadeira que existia uns 10 anos atrás, que o pessoal falava o seguinte, olha, se tem um profissional que entende da parte de estratégia, da pesquisa, de conteúdo, de interface, esse é um profissional mitológico, é um profissional muito difícil de encontrar. É quase um profissional unicórnio, né? E também a mesma ideia do unicórnio vem das empresas unicórnio, que são empresas que valem mais de $1 bilhão, né? Então o X Unicórnio nasceu daí, dessa ideia de ajudar as pessoas a se tornarem esses profissionais completos, que têm esses conhecimentos e que são tão valorizados. Isso que orbita tudo que eu ensino por aqui. Foi isso que me ajudou a chegar onde eu estou hoje. Estudar um pouco de todas essas áreas e também se aprofundar em algumas delas. Como eu falei, meu grande superpoder está na área de pesquisa, está na área de entender bem o que as empresas precisam e trabalhar para entregar produtos que são melhores. Então, dentro dessa carreira, ou você domina todas as habilidades e se torna esse profissional generalista,
ou você pode se tornar um especialista em uma dessas áreas, que é o caso, por exemplo, de quem faz a nossa pós-graduação em experiência do usuário e UX Research, que se aprofunda também na área de pesquisa, né? Então, no fim das contas, a decisão é sua, de que tipo de caminho você quer seguir. Tem vaga para todas essas áreas, para UX Research, UX Writing, UI Design, UX Design, Product Design, seja generalista, seja especialista. Inclusive, nesse momento que a gente está vivendo agora, em 2024, o profissional generalista é o que as empresas mais estão buscando. Alguém que consiga fazer um pouquinho de tudo, mas seja muito bom e entender as oportunidades certas para reduzir o risco das empresas e criar os produtos melhores. E agora que você entendeu as áreas que a gente tem ali dentro de experiência do usuário, a maioria das carreiras de tecnologia tem uma subdivisão de carreira que você precisa entender, que o objetivo dessa aula aqui é te ensinar sobre carreira, sobre como crescer nessa área de tecnologia e inovação. E todos esses profissionais, eles acabam sendo classificados pelo nível de proficiência que eles têm. Então, não diferente das outras áreas de programação de tecnologia, você vai ter alguns níveis de carreira em design de experiência do usuário. Primeiro nível, júnior, depois o pleno, depois o sênior, depois você tem o que a gente chama de carreira em Y. Eu vou até pegar aqui o flipchart para a gente poder conversar sobre isso. Deixa eu pegar aqui, tá aqui. Então muita gente, deixa eu ver se está dando para ver. Tá dando para ver. Então muita gente acredita que a carreira, você só cresce até aqui, ó. Você começa no júnior, depois você tem lá o pleno e você tem o sênior. Tá? Então o júnior não é o profissional que não sabe nada não, tá? O que eu mais vejo no LinkedIn é, nossa, nenhuma empresa me quer, as empresas estão pedindo pessoas que têm experiência, mas eu sou júnior e as pessoas têm que me ajudar, as empresas têm que ajudar os júniors. Cara, não é assim, a empresa não está aqui para te fazer favor. Júnior é um profissional que estudou, que ganhou experiência e consegue chegar jogando na empresa. Agora, ganhar experiência não quer dizer que você tem que trabalhar com a carteira assinada, não. Você pode trabalhar para uma ONG, você pode trabalhar para uma empresa local, você pode fazer com os meus alunos no X Unicorn, que lá a gente resolve desafios de empresas reais, você vai trabalhar em equipe, trabalha remotamente, resolve desafios de design e você não fica só na teoria, você pratica. Pratica, cria o seu portfólio e ganha essa experiência para mostrar, tá bom? Então é diferente, júnior não é quem não sabe nada, é quem entra jogando, mas é bom você saber que ele vai precisar de uma condução mesmo. Você normalmente vai ter um profissional mais experiente que vai tomar decisões estratégicas e falar, Júnior, a gente tem que apostar nessa parte do produto, nessa estratégia aqui. Mas o Júnior vai conseguir fazer os mapeamentos de jornada, vai conseguir fazer as interfaces, vai conseguir trabalhar com Figma, vai conseguir fazer trabalhos mais operacionais. Normalmente o Júnior não é contratado para tomar as decisões mais importantes da empresa. Ele é contratado para desonerar pessoas mais experientes, para que elas possam definir estratégia, mas tendo alguém para poder executar essa estratégia, né? O pleno é uma pessoa como o júnior que consegue executar muito bem a estratégia, mas ele já não precisa mais tanto de ser conduzido. Missão dada é missão cumprida. Olha, nossa estratégia é que nesse quarter, nesse trimestre, nosso produto vai ter que melhorar nessa área. O pleno vai lá, se vira, missão dada é missão cumprida, tá? E o sênior já é um profissional que ajuda mais nas decisões estratégicas. Ele está ajudando a definir o rumo da empresa, por isso ele ganha mais, porque o risco está mais no dele na reta ali, né? O risco é muito maior para ele. Se ele tomar uma decisão errada, todos os plenos, júniores ou outras pessoas que estão trabalhando na empresa vão no caminho errado. Por isso que ele ganha mais, porque a responsabilidade dele é maior. Mas se ele errar, o problema também é muito maior, né? Só que tem gente que acha que a carreira acaba aqui. Só que aí a gente tem o que a gente chama de carreira em Y, galera. Carreira em Y. Você já ouviu falar em carreira em Y? Comenta aqui para mim. Se você já ouviu falar, fala assim, eu já ouvi. Se você nunca ouviu falar, vou te explicar agora. A carreira Y, ela diz o seguinte, empresas que são mais maduras, normalmente elas têm gestão de pessoas que olham para essa carreira Y aqui. Você pode ter uma carreira mais de liderança e gestão de pessoas, ou você tem uma carreira mais técnica, tá? A carreira mais técnica, você vira um excelente profissional técnico que define padrões, que define níveis de qualidade, que mentora outros profissionais de outros níveis, só que você não gerencia pessoas. Você não está preocupado com a carreira das outras pessoas, você não está preocupado em gestão do conhecimento, você não está preocupado com a gestão dos processos internos da empresa. Então você aqui está mais preocupado em qualidade técnica, enquanto quem vai para a carreira de liderança e gestão, aí sim está preocupado com pessoas. Esse trabalho aqui, do líder, do gestor, não é criar um bom produto mais. É criar o time que vai criar um bom produto. E é aqui que você tem os cargos de manager, de head,
de diretor. E para cá, você vai ter os cargos de especialista, de pessoas que vão trazer o conhecimento técnico para um outro nível. Então, sem entrar em muito mais detalhes, é importante que você entenda que essa carreira em Y existe e que você pode tanto ir para a área de liderança quanto ir para a área mais técnica. A maioria das empresas, a maioria dos gestores não estão preparados para trabalhar assim. Já adianto para você não achar que o mundo é um conto de fadas. Mas profissionais e gestores que têm esse tipo de conhecimento também são muito valorizados no mercado. A maioria das empresas vai forçar você a ir por esse caminho. A maioria das empresas te força ir pelo caminho de liderança. Só que isso é um problema, porque às vezes você pega um ótimo técnico, uma pessoa que era um ótimo técnico, e ela não tem mais como crescer se ela não virar chefe. Então ela vai ser obrigada a querer virar chefe. E ela vai virar chefe de outras pessoas. E o que acontece muitas vezes quando ela não recebe o treinamento adequado para virar um líder? Você perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder. Você perde um ótimo técnico e ganha um péssimo líder. Então você tem que tomar muito cuidado, né? As empresas têm que tomar muito cuidado para poder favorecer a carreira em Y, né? Então estou te explicando isso porque nas empresas mais maduras você vai ver que existe esse tipo de carreira. E além da carreira em Y, a gente também tem um profissional do tipo T, que eu vou apagar aqui o quadro. Deixa eu pegar aqui o apagador. E eu esqueci de trazer o apagador, né? Então vamos apagar aqui. O meu objetivo aqui, galera, não é só falar para vocês, nossa, UX Design é esse profissional que mexe com os botões ou mexe com as pesquisas. Eu quero que vocês entendam sobre a carreira de inovação. Está sendo valioso para você? Tem conhecimentos novos de carreira aqui que você não conhecia? Meu objetivo é clarear os rumos de carreira que você pode tomar. E aqui a gente tem um outro conceito, olha, de pegar vermelhinho até para ficar diferente. O outro conceito de carreira em T, ou T-shaped professional. T-shaped. Profissional em formato T. Quem aqui já ouviu falar desse profissional em formato T? Profissional em formato T, esse profissional que eu te falei, que tem uma ótima base generalista, que compõe essa base do T. Então imagina aqui que você entende um pouco de conteúdo, a parte de writing, você conhece um pouco a parte de research, você conhece da parte de design de interfaces, você conhece da parte de estratégia de produto, e você tem uma boa base generalista. Só que você tem uma especialização, digamos que você seja muito bom em interfaces, ou que você seja muito bom, o Rzinho está aqui no meio, né? Ou que você seja muito bom em research. Então você tem um superpoder, né? Uma especialidade, algo ali que você estudou mais que as outras áreas, que você ficou muito bom, mas você também tem essa base generalista. Todo especialista, é importante que ele tenha uma base generalista, para ele saber como o jogo funciona. O que adianta você ser um bom pesquisador e não saber transformar esses seus aprendizados em produto? Não saber conduzir os designs de interface, não saber conduzir conteúdo, não saber olhar para métricas da empresa, métricas de negócio e como melhorar os números de negócio. Não adianta, né? Então é muito importante você ter também essa especialização T-shaped, o profissional em T. Então, lembrando, você vai seguir júnior, pleno, sênior, vai poder seguir uma carreira em Y, ou vai para liderança técnica, ou vai para gestão de pessoas, e você vai conseguir ser um líder muito melhor ou um especialista técnico muito melhor se você tiver essa formação em T. Tem uma outra coisa aqui que é importante de você entender. Vamos lá. Quais são os tipos de projetos? É bom que eu fiz uns slides, só que essa parte aqui, eu sei que tem gente que é mais visual, tem gente que gosta de anotar, e eu sei que vocês vão frisar melhor se eu fizer dessa forma. Então você tem tipos de projetos que começam do zero ou produtos existentes. 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 Projetos do zero ou projetos existentes, galera. São dois tipos de projetos que você tem normalmente no design de experiência do usuário. O que é um projeto que você começa do zero? É aquele projeto que realmente você parte da ideia e você vai ter que validar se essa ideia realmente é válida, se as pessoas realmente têm esse problema, têm essa dificuldade, tem um risco lá na estratosfera, porque pode ser que você tenha uma ótima ideia, que você tenha se apaixonado pela ideia, que é um dos maiores riscos que os empreendedores caem, que mais faz a empresa quebrar no planeta, é você ter uma ideia, criar um produto que ninguém precisa. Então você precisa validar, criar o seu MVP, ver se aquilo realmente vai ser útil, se vai ter demanda de mercado. Então você começa a usar várias técnicas para validar se esse produto é realmente algo que as pessoas precisam e ir crescendo ele
de uma forma escalada, de uma forma que ele vai te gerando receita, você vai criando novas funcionalidades, e ele vai crescendo exponencial na medida que você vai contratando mais pessoas e crescendo a sua equipe. E também tem um projeto que é de produtos existentes. O que é esse projeto de produtos existentes? Essa é a maioria dos casos que você vai trabalhar. Você entra, por exemplo, numa empresa como o Nubank, já tem lá o aplicativo de cartão, só que esse aplicativo não está perfeito ainda, tem várias oportunidades de melhoria. Por que você acha que tem vários engenheiros lá no Uber? O Uber já está pronto, você pega o aplicativo, está pronto, está todo mundo usando. Mas ainda tem engenheiros lá trabalhando para melhorar, porque vai entrar competição, entram novas regulações de mercado, o mundo muda e os aplicativos têm que mudar para acompanhar, para ficar cada vez melhor, gerando experiências cada vez melhores. Então, entenda que tem uma diferença aqui também de projeto e produto. Projeto e produto. Às vezes a gente fala assim, olha, estou trabalhando no projeto do Uber. Não, você está trabalhando no produto do Uber. Talvez você esteja trabalhando no projeto de pagamento da viagem, ou no projeto de você ver o mapa enquanto você está viajando, ou no projeto de você mostrar onde você está para alguém da sua família, para você ter menos risco, para você compartilhar a sua viagem. Então o projeto é um esforço definido que tem começo, meio e fim, tem prazo, tem meta e que você entrega até o final. Projetos acabam. Projetos acabam. Produtos nunca acabam. Vou até botar um símbolo de infinito aqui. Anota isso. Projetos acabam. Produtos nunca acabam. Então o produto ele sempre pode ser melhorado, é por isso você tem que tomar cuidado com o tipo de contrato que você faz também. Que às vezes eu já fechei contratos no passado de entregar o produto inteiro, de entregar um aplicativo inteiro, entregar um site inteiro. Aí o que acontecia? O cliente pediu uma alteração, eu tinha que fazer. Pediu uma nova funcionalidade, eu tinha que fazer. Pediu uma melhoria, eu tinha que fazer. O usuário pediu uma coisa diferente, eu tinha que fazer. E tinha que fazer de graça, porque eu prometi que eu ia entregar o produto completo. Mas o produto nunca acaba, então já aprendi isso desde já. Projetos acabam, produtos nunca acabam. Então eu ensino para os meus alunos, por exemplo, modelos de contrato de escopo aberto e de escopo fechado. Eu recomendo o escopo aberto, que você vai entregar um conjunto de funcionalidades com objetivos bem definidos para atingir um propósito. Depois que você entregar isso, você avalia se o cliente quer continuar evoluindo no produto. Mas você entregou o projeto. Você entregou a sua parte e é natural, é normal que esse produto comece a rodar, comece a gerar lucro e que esse cliente continue precisando de você para o resto da vida, enquanto você puder oferecer um serviço que faça sentido, no preço que faz sentido para ele, para a equipe dele, porque às vezes também como consultor, a gente cobra muito caro. Então, por exemplo, Gilberto Prado, que é meu sócio lá no UI Boost, um curso de design de interfaces que a gente tem. O Gilberto Prado, eu já vi ele fazendo projetos para startups unicórnio de 300 mil reais. Só que essa empresa ela não vai conseguir ficar pagando o Gilberto e a agência dele sempre. Então é normal que, às vezes, resolva um problema muito específico com alguém muito especialista, uma consultoria externa, e depois você contrate uma equipe interna mais barata para você continuar dando continuidade ao produto. Continuar dando continuidade é ótimo. Mas entenda que, às vezes, não é porque você é ruim que você vai deixar de ser o profissional daquele produto. Às vezes é justamente porque você é muito bom, porque você é muito caro, que a empresa tem que mudar de estratégia para poder seguir com a equipe dela. Então tem agências muito especializadas em dar esse start, em ajudar a empresa a conseguir atingir um objetivo bem definido, cobra claro, cobra como consultoria, cobra como freela, e depois faz sentido para a empresa ter pessoas internas que acaba sendo mais barato você contratar, por exemplo, CLT ou contratar no longo prazo. Às vezes faz mais sentido do que contratar freela, porque freela você vende um conjunto de horas, normalmente é mais caro do que quando a empresa te compra no atacado, né? Que CLT é basicamente comprando um pacote de horas maior, seu pacote de horas acaba ficando mais barato. Então aqui você acaba entendendo também a diferença de CLT, PJ e freela. Então, CLT, você vai estar lá nas leis trabalhistas, você vai ser funcionário da empresa, você trabalha, vende um conjunto de horas, vou trabalhar 8 horas por dia, vou ter férias, vou ter feriado, vou ter seguro-saúde, enfim. Todos aqueles benefícios que as leis trabalhistas te trazem. Ou você pode entregar por empreitada, por projeto, aí você pode ser um PJ. PJ você não vai ser CLT, você não vai ter as leis trabalhistas, mas normalmente esse profissional ganha mais, mas você ganha para você fazer uma entrega. Eles não têm ali uma posição de gestão com você que fica lá, você vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Normalmente, ó, você vai me entregar esse site e vai me cobrar tanto pelo site. Ou vai me entregar esse projeto e vai me cobrar tanto por esse projeto. Então, o PJ trabalha mais nessa linha, mas acaba ganhando mais também. Então, PJ ganha mais do que CLT
E freela são trabalhos mais esporádicos, que você pega, cara, vou entregar um site, vou entregar um app, vou entregar XYZ, e você entrega aquele escopo completo e você trabalha para diversas empresas diferentes, enfim. O jeito mais fácil de você começar a trabalhar remoto é como freela. Você pode pegar freelas com várias empresas do mundo, só que depois você fechar um contrato de prestação de serviço acaba ficando mais seguro no longo prazo também, né? Então tem todas essas possibilidades, então inclusive ensino para os meus alunos, mas eu queria já deixar claro para vocês. Então quanta coisa legal a gente falou, né? Tipos de áreas dentro do UX, tipos de projetos e produtos, projetos que começam do zero, projetos existentes, tipos de contratações, CLT, PJ, freela. Você já conheceu de todas essas possibilidades dentro da carreira de tecnologia? De novo, vai com calma, meu objetivo aqui é te deixar entender mais sobre a carreira. Porque, como eu falei, você pode continuar na sua profissão, mas adicionar novos conhecimentos e com esses novos conhecimentos construir uma estratégia de carreira que você vai crescer, você vai ter posições melhores, você vai se tornar mais conhecido, vai ser mais valorizado, vai ganhar melhor, mas para isso você tem que entender o jogo, né? E esse é o jogo que eu estou te mostrando aqui. Então agora que você já sabe quais são as especializações dentro do UX e o que cada uma delas faz, qual que é o próximo passo? O que eu devo estudar, Leandro? Por onde que eu tenho que começar? Lembra que eu te falei sobre mudança de carreira e mudança de profissão? Agora eu acho que você já começa a entender isso, né? Agora que você vai começar a levar isso em consideração. E a melhor dica que eu tenho para te dar é o seguinte: pega aquilo que você já faz, aquilo que você gosta de fazer e pensa qual dessas áreas todas que eu te falei você poderia aproveitar mais a sua experiência passada. É na área de conteúdo, de writing? É na área de pesquisa? Você já estudou estatística, metodologias de pesquisa científica? Talvez a área de pesquisa para você. Você já entendeu mais a parte visual, era web designer, já trabalhou com Figma, Photoshop? Talvez UI design seja para você. Você gosta mais de números, de negócios, de empreendedorismo? Talvez design de produto seja para você. Faz essa reflexão de qual dessas sub-áreas parece que você pode ter um start mais rápido, que você possa aproveitar mais do que você já aplica para você fazer essa migração de carreira. Esse geralmente é o principal ponto de partida para você começar. Olha só alguns exemplos de alguns alunos que fizeram essa migração. A Adila é um ótimo exemplo de quem já era da área do design. Ela era do design gráfico, mas como eu te falei, ela tinha uma vida, cara, que era acordar cedo, pegar ônibus de madrugada, 5 horas da manhã, trabalhar o dia inteiro, voltar cansado para casa, não ser valorizado, migrou para design de experiência do usuário e agora trabalhando remotamente, é muito mais valorizado no seu trabalho, já fez palestras nos meus eventos presenciais com cases que ela fez muito legais dentro da Blip, que é uma empresa gigante no Brasil, comprou o carro dela, está vivendo uma vida muito melhor do que ela vivia antes. E veio da área mais do design. Agora você também tem o exemplo da Bia, que eu te falei que está hoje na Alemanha, que veio da área de relações internacionais, uma área completamente diferente. Se especializou em resolver problemas, se especializou em métricas de negócio, em gestão de processos, em melhorar processos e serviços por meio do design de experiência do usuário e acabou criando uma carreira nova para ela. Tem um exemplo da fotografia, por exemplo, do Pedro. Pedro era da fotografia, vendeu a câmera para investir em design de experiência do usuário e conseguiu uma nova carreira que ele não imaginava que ele podia chegar. Veio almoçar comigo aqui em Toronto, realizando o sonho de conhecer um país no exterior, resultado de uma nova carreira que ele tem. Então eu espero que essa visão nova tenha te ajudado a entender que, independente da sua profissão, você pode usar esses conhecimentos que são transferíveis para uma outra carreira, só que se você ainda está em dúvida ou ainda não está muito claro para você qual que é o caminho que mais se alinha com você, não tem problema. No próximo encontro, na segunda aula dessa Tech Class, eu vou te mostrar mais alguns cases práticos de UX, mais mão na massa, mais dia a dia de como é a profissão, e você vai ver como que esse trabalho impacta profundamente as empresas e os produtos que elas estão vendendo. Essa vai ser uma chance de você ver na prática o trabalho de UX e você também vai ter a chance de ver onde você se encaixa melhor. Esse conteúdo está realmente imperdível. Hoje eu tenho certeza que você enxergou melhor a carreira, enxergou melhor as oportunidades, mas na próxima aula já marca na sua agenda para você não perder e para você ver na prática como é o trabalho de UX Design. Agora, se você está animado para seguir nessa jornada comigo, você ainda não deu o like, dá o like, lembra de comentar para você concorrer à bolsa e me fala aqui nos comentários se você está empolgado para a próxima aula. Se estiver empolgado para a próxima aula, manda aí, eu estou empolgado. E antes de terminar, aqui vai um lembrete final, tá? Hashtag o X para todos. É essa hashtag que vai ajudar a gente a identificar os melhores comentários. Comenta aqui embaixo, não é no chat, tá? Não é no chat, você vai comentar nos comentários do vídeo, hashtag o X para todos, com a maior sacada que você teve nessa aula, qual foi o maior aprendizado que você teve. E o melhor comentário vai receber uma bolsa integral para participar da próxima turma do MBA Experiência do Usuário, que a gente vai abrir inscrições na próxima segunda-feira. Ah, Leandro, qual que vai ser o critério? Como é que vai ser? Sempre tem essa dúvida, né? Cara, o critério vai ser, eu vou montar uma banca para analisar qual que vai ser o melhor comentário
E é uma questão de sorte também, né? Eu não vou ter uma bolsa para todo mundo, mas a única certeza que eu tenho é que se você não comentar, você não vai ganhar. E se você comentar, você tem chances, beleza? E como eu falei, o melhor comentário vai receber uma bolsa integral para a nossa pós-graduação em experiência do usuário, que é sem dúvida o programa mais completo para quem quer ingressar de forma rápida na carreira de UX Design. E eu digo isso porque na pós-graduação, depois eu vou explicar melhor para vocês no final do evento, tá? Primeiro eu quero mostrar o dia a dia para vocês e como é a carreira. Mas no final do evento eu vou mostrar que nessa nossa pós-graduação você ganha o X Unicórnio de brinde. Então, o X Unicórnio é a nossa formação profissionalizante. Então, você acelera o seu aprendizado, você resolve desafios práticos, você ganha experiência, você cria o seu portfólio e na pós-graduação você aprende aí para a área de liderança. Então, você aprende tanto o básico para você estar ali júnior, pleno e sênior, quanto o que você precisa para seguir na carreira em Y, seja na liderança técnica, seja na liderança de gestão de pessoas. Então, é a formação completa, é a melhor estratégia que eu conheço para você seguir esse caminho de carreira. Mas, obviamente, meu objetivo aqui é te mostrar essas oportunidades para você decidir qual é a melhor estratégia para você. Mas se ganhar essa bolsa, né, que mal tem. Aí fica melhor ainda. Então, como eu te falei, você pode seguir sua própria estratégia ou você pode utilizar essa bolsa aí para você se preparar do zero até o avançado com os conhecimentos que a gente tem dos profissionais que estão atuando hoje nas maiores empresas do Brasil e do mundo, tá? A gente tem professores que estão no Google, professores que estão atuando na Europa, que atuam em empresas como o Nubank, como o ThoughtWorks, o Warren, enfim, pessoas que eu tenho certeza que você quer ter do lado para você crescer na sua carreira. Então, se você quiser ter a chance de ganhar uma dessas duas bolsas, vou chover no molhado mesmo, deixa o seu comentário com a hashtag #XPraTodos e na terceira aula eu vou revelar o nome dos 2 felizardos ou felizardas que vão ganhar essa bolsa, tá? Então, se você não está também no nosso grupo VIP exclusivo do WhatsApp, já clica no botão que está em algum lugar nessa página aqui e entra lá, porque esse é o canal onde você vai ter todas as atualizações da Tech Class, receber materiais, vai poder ver os conteúdos e os mapas que eu estou mostrando aqui nessas aulas e ainda vai receber informações sobre as inscrições dessa nova turma da nossa pós-graduação. Então, forte abraço para você, espero que você tenha gostado, uma boa noite e até a próxima aula de Cases Práticos de UX. A gente se vê lá.